convido o pastor Genuan que possa vir até aqui a plataforma. Nosso pastor não está conosco essa noite, mas o pastor Genuan trará a exposição da palavra. Tem eu não sei se é um estudo ou uma regra, mas diz que sempre você está a 4 pessoas de uma pessoa no mundo, ou a 3 pessoas partindo de você, né? Então, no caso do pastor Genuan, é uma grata coincidência. Eu estou exatamente a 3 pessoas dele. Por quê? Pastor Joveci, eu conheço. Pastor Joveci conhece o pastor Cleito. Pastor Cleito conhece o pastor Genuan, e eu tive o privilégio, há 2 módulos atrás do curso do CFM, ele foi meu professor. E hoje ele vai trazer a palavra aqui. Olha só como a gente está 3 pessoas sempre de uma outra pessoa. Então, pastor, seja bem-vindo. Tá bom? Irmão. Fique à vontade. Deus lhe abençoe. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Ok. Podem dormir no meio, mas já começar dormindo não dá. É um prazer grande estar com os irmãos. Conheci a igreja, o pastor Joveci eu conheci antes, mas a igreja eu conheci na conferência última que o pastor Andy esteve aqui. Que, aliás, foi uma grata coincidência e alegria, porque o Andy é um amigo antigo, né? Como você disse, a gente sempre está perto. E quando nos encontramos a última vez em 2009, na viagem a Israel, ele disse que vinha a Boa Vista. Ele disse, eu estou indo a Boa Vista, você conhece um homem chamado Joveci lá? Eu sei quem é. Pois é ele que está me levando. E, que bom, né? Naquela altura eu nem tinha ainda certo que estaria morando em Boa Vista, mas pela graça de Deus aconteceu, estamos aqui. Então, conheci a igreja naquela ocasião e graças ao Senhor Deus tem me dado a oportunidade. Outro dia o pastor me chamou, queria que eu pregasse uma situação em que a igreja estava muito abatida com a promoção do pastor Marcelo, né? Mas eu não pude, eu tinha outro compromisso. Hoje, ele me disse que estava positivo, né? Que não é muito positivo, mas o teste é, e perguntou se eu poderia. Então eu vim com prazer substituir. E eu agradeço à igreja a oportunidade de poder pregar a palavra de Deus para os irmãos. Só me apresentando rapidamente, para quem não conhece, eu sou pastor. Eu fui pastor em igreja local por 29 anos seguidos. 20 desses 29 anos em uma única igreja. Meu ministério começou em Juazeiro do Norte, lá onde a Patrícia... Eu acho que nasceu lá, não foi, Patrícia? Em Juazeiro ou foi... Fortaleza, mas foi para o Juazeiro muito pequena, né? Então, quase que fui o primeiro pastor da Patrícia. O pai dela era diácono na igreja quando eu iniciei o ministério lá. Tenho gratas lembranças. Então, não vou falar muito, porque vocês já vão calculando minha idade, né? Eu calculo a idade dela e tal. Para mim, nem tanto, mas para minha esposa, que pegou a Patrícia nos braços, não é legal também ficar dizendo que os irmãos começam logo a calcular, né? Carinha de nova, mas... Mas o ministério começou ali em Juazeiro do Norte, primeira igreja batista de Juazeiro do Norte, depois de 4 anos no Seminário Batista do Cariri. Ficamos 8 anos na primeira igreja batista regular de Juazeiro, depois disso fomos a Fortaleza, 21 anos, desse tempo 20 anos na igreja bíblica batista do Planalto. Por que saímos da igreja? Não precisávamos sair. Não fomos pedidos para sair, a igreja não dividiu, não nos jogou fora. Saímos por causa de um projeto missionário. Durante os anos em que estávamos em Planalto, Deus nos deu a graça de ver nascer uma missão chamada Ministérios Multiculturais Maranata. Missão Maranata, nós chamamos assim. Essa missão, que tem cerca de 15 anos de existência, nascida na nossa igreja, hoje tem missionários em vários países, cresceu, é uma família considerável e alguém precisava cuidar e pastorear esses missionários. Então, por essa necessidade, nós decidimos sair do ministério da igreja local para pastorear os missionários, visitando os campos, aconselhando, recrutando mais missionários, viajando pelo Brasil, em outros locais, especialmente divulgando a obra missionária. Então hoje eu também sou missionário da missão Maranata, essa missão que iniciou na nossa igreja lá em Fortaleza há alguns anos. E por que Boa Vista? Boa Vista porque a minha esposa é daqui,
não é? A nossa filha já estava aqui e achamos que era uma boa oportunidade, já que o meu trabalho agora não demanda tanto estar em um local, eu preciso viajar. Certo que Boa Vista é meio fora de rota, né? Para quem tem que viajar, você tem que pelo menos chegar em Manaus para sair para qualquer lugar. Mas, para a família, seria bem mais confortável. E também a dona Raquel, né, a minha sogra, é daqui de Boa Vista, já nasceu aqui, e sempre orou também que nós pudéssemos estar aqui, morando juntos, né, e dando assistência como for preciso. Eu sei que era um desejo da minha esposa também, e o Senhor abriu essa oportunidade. Então essa é a razão por que estamos em Boa Vista desde junho de 2020. Junho de 2020. Então fizemos um ano morando aqui. Até quando? Não tenho a menor ideia. Até quando o Senhor não der outro projeto diferente, nós vamos estar por aqui, tá certo? Esse é o plano. Eu há muito tempo desisti de fazer planos muito determinados porque a minha vida não me pertence e as coisas podem mudar. Então, a gente vai seguindo confiante, observando as coisas, certos de que Deus está dirigindo. Entendendo a direção do Senhor, nós vamos para lá ou para cá, ficamos aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Por enquanto, entendemos que o Senhor nos trouxe para cá. Estamos felizes de poder participar da obra do Senhor nessa cidade. Muito bem, irmãos. Acho que vocês já conhecem, né? Mas Deus me deu o privilégio de escrever esse livro há alguns anos, 2017. Acho que a igreja já conhece, foi apresentado na conferência. Mas o pastor não fez uma propaganda muito boa porque a comissão era pequena. Então eu vou apresentar novamente. É um livro na área de aconselhamento bíblico. De fato, é resultado de uma série de estudos dados na Escola Bíblica Dominical. Cada capítulo, em tese, foi uma lição que eu dei. Depois reuni tudo isso e preparei. O tema fala sobre a vitória, alcançando vitória na luta contra o pecado. E eu aconselho que aproveitem. É bom porque eu estou aqui. Se tiver algum problema, vocês me procuram para corrigir logo, né? Então tem a chance de falar com o autor e corrigir qualquer dificuldade. Mas eu trouxe alguns exemplares caso algum irmão se interesse. Muito bem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir a sua bênção para a sua palavra. Querido Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor, como já foi feito há pouco, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abra o nosso coração, disponha a nossa vontade para te obedecer. Louvamos a Ti pela certeza de que temos nas nossas mãos a inspirada, infalível e inerrante palavra do Senhor. E mais do que isso, temos o Espírito do Senhor, que é o autor dessa palavra, que nos guia a toda a verdade. Ele que é o nosso professor divino. Tendo, Senhor, esse auxílio indescritível, essa bênção maravilhosa, nós confiamos em Ti, que a Tua promessa há de se cumprir, que diz que a palavra não voltará vazia. O Senhor sabe qual a necessidade de cada coração aqui, e o Senhor sabe exatamente por que será pregado o que vai ser pregado. Estamos nas Tuas mãos, esperando do Senhor as bênçãos que o Senhor já preparou para nós. De antemão agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que gostaria de meditar com os irmãos é no livro de Salmos. Então, todos nós temos um salmo preferido. Esse é um dos meus, talvez o salmo realmente que eu diria está lá em cima na lista dos salmos preferidos. Não vou dizer o número para saber se vocês conhecem o salmo. Eu vou só citar um pouco e vocês me dizem qual é o salmo, tá certo? Vamos começar fazendo o teste assim. Vamos lá? Prontos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará
desde antemanhã. Alguém desconfia qual é o salmo até aqui? Hã? Um de cada vez. Salmo 47. Bateu na trave. Na verdade é o Salmo 46. Salmo 46, então abra sua Bíblia e não vou recitar, mas vou ler com os irmãos. Salmo 46 é o texto da nossa meditação. Na minha Bíblia tem um título em negrito sobre o Salmo que não faz parte do texto original e depende de cada versão, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se você tem uma versão atualizada, terá esse mesmo título. Mas isso muda, porque isso depende de cada edição, de cada tradução. Mas o que vem abaixo, que eu creio que você tem na sua Bíblia, exatamente igual, é assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Tem isso aí? Mais ou menos, qual é a diferença? Exatamente, ao mestre de canto, aos coraitas, que é o pessoal responsável pelo louvor no templo, em voz aguda, que me dizem voz de soprano, seria um sinônimo, um cântico. Essa parte faz parte do texto original. De fato, na Bíblia hebraica, esse é o primeiro versículo do Salmo. Mas nas nossas versões, geralmente, consideramos o primeiro versículo a partir da próxima linha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No último dia 23 de fevereiro, aqui na cidade de Boa Vista, devido às complicações com a Covid-19, pastor Douglas Alves da Silva, pastor da Igreja Batista Regular do Calvário, 68 anos, foi promovido para o Lar Celeste. Numa dolorosa coincidência, o fato ocorreu no mesmo dia em que o seu filho Obed, 45 anos, também foi chamado à presença de Deus. Durante o cortejo fúnebre, no momento final de despedida no cemitério, a dor era grande demais e as palavras muito pequenas, principalmente em relação à esposa, a irmã Francelina, que antes de sair do cemitério foi chamada ao hospital para se despedir do seu filho. Pai e filho faleceram no mesmo dia, o pai cedo e o filho um pouco mais tarde. Quando somos atingidos por ondas de tristeza que nos arremessam contra os rochedos da dor, podemos nos identificar com o salmista Asaf, que no Salmo 77 fez a seguinte pergunta: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Não devemos, nem precisamos negar a dor,
A dor existe e é real e nos afeta. O Filho de Deus sofreu diante da morte. E ele mesmo antecipou que no mundo teríamos aflições. Vivendo nesse tempo de tantas perdas, lembremos-nos de que o nosso Deus, que é um bom Pai, entende o nosso sofrimento e não nos recrimina quando compartilhamos com Ele a dor que esmaga a nossa alma. Quando apresentamos-lhes perguntas honestas, porém difíceis, cujas respostas, em geral, Ele decidiu não nos dar no momento presente. O povo de Deus, que é forasteiro e peregrino nesse mundo, sempre esteve sujeito à dor. Lembremos-nos de que o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, foi descrito em Isaías 53 como um homem de dores e que sabe o que é padecer. A história de Israel no Antigo Testamento pode ser traçada se seguirmos as marcas deixadas pelas dores, pelas provas e pelas lutas que fizeram parte da vida cotidiana desse povo. Mas ao mesmo tempo em que os servos de Deus trazem no corpo as marcas do sofrimento, trazem também na alma a doce lembrança do consolo, da presença e do cuidado do Senhor. É certo que o nosso Senhor disse: no mundo passais por aflições, mas logo ele completou: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa dualidade entre sofrimento e alegria, entre dores e sorrisos, é captada bem no livro de Salmos. É por isso que os Salmos são uma coleção preciosa de poesias inspiradas. Os Salmos, além de serem inspirados pelo Senhor, são textos marcantes por causa da sensibilidade característica do texto poético. Os poetas fazem arte com as palavras. Os poetas falam mais ao nosso coração do que aos nossos ouvidos. Por isso, os salmos são e sempre serão uma parte muito querida da Sagrada Escritura. É assim com o Salmo 46, que acabamos de ler. Esse salmo é chamado de um dos salmos de Sião. Existe um conjunto de salmos na Sagrada Escritura que são chamados os salmos de Sião. Salmo 46, Salmo 48, Salmo 76, 84 e 87. A expressão salmos de Sião vem do Salmo 132, versos 13 a 18, que diz: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do seu repouso. Aqui habitarei, pois proferi, e o salmo continua. Não sei se chama a sua atenção quando o texto sagrado diz acerca de Sião. O Senhor diz: este é para sempre o lugar do meu repouso. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei. O Monte Sião era o monte onde Salomão edificou o templo. Os salmos de Sião, diferente de alguns outros salmos que nos convidam a adorar a Deus por causa daquilo que Ele é, dos seus atributos, das grandes obras que Ele tem feito, os salmos de Sião convidam Israel a adorar o Senhor porque Ele escolheu Sião como lugar da sua eterna habitação. Porque Deus está em Sião, Ele destrói as nações que se levantam contra a sua santa morada. Enquanto estiver no esconderijo do Altíssimo, enquanto estiver próximo da habitação do Senhor, o povo de Deus estará eternamente seguro. O verdadeiro refúgio do povo de Deus é o tema do Salmo 46 e o tema da nossa meditação. O verdadeiro refúgio do povo de Deus. Salmo 46 nos ensina a seguinte lição: os que confiam no Senhor
estarão sempre seguros. Esqueça a pregação toda, mas lembre dessa frase. É o coração do que eu queria trazer para vocês. Os que confiam no Senhor estarão sempre seguros. Vamos dizer juntos? Os que... Ótimo. Mais uma vez, mais forte. Os que... Vocês vão precisar dessa frase. Guarde no coração e conecte essa afirmação com o Salmo 46. Porque os que confiam no Senhor estarão sempre seguros. Por causa de 3 certezas que permeiam a vida de todo crente, e essas 3 certezas estão no Salmo 46, que são as 3 estrofes do Salmo. A primeira, do verso 1 a 23, de 1 a 3, é a certeza da proteção do Senhor. A segunda, a certeza da paz do Senhor, versos 4 a 7. E a terceira, a certeza do poder do Senhor. De maneira proposital, para se tornar didático e mania de pregador, eu usei as palavras começando com a mesma letra, né? A famosa aliteração. Certeza da proteção, certeza da paz e a certeza do poder. Dá para lembrar facilmente, né? Qual é a lição principal do Salmo? Os que confiam no Senhor estarão sempre seguros. Por quê? Por causa da certeza da proteção do Senhor. Segundo, por causa da certeza da paz do Senhor. E terceiro, por causa da certeza do poder do Senhor. 3 afirmações fáceis para substanciar o tema do nosso salmo. Examinemos a seguir essas certezas. Primeiro, a certeza da proteção do Senhor, versos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. A certeza da proteção do Senhor é o tema dessa primeira estrofe, versos 1 a 3. Nessa estrofe, o salmista nos ensina que o Senhor providencia verdadeiro, forte e seguro refúgio para quem confia nele, independentemente da intensidade da provação. Por isso, podemos dizer com certeza que os que confiam no Senhor estarão sempre seguros. Como é que essa estrofe descreve a proteção do Senhor? Primeiro, ela diz que a proteção do Senhor é real. Verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A proteção do Senhor é real. O que é Deus, segundo o verso 1 para o seu povo? Refúgio, fortaleza, socorro, o quê? Bem presente. Quando? Nas tribulações. Quem é Deus? Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Refúgio é um termo que significa um lugar seguro, em que estamos abrigados de todo e qualquer perigo. É sinônimo de fortaleza. Isso nos lembra o Salmo 91. O perigo existe e chega perto de nós. Mas o Salmo 91 diz: caia 1000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, e tu não serás atingido. Lembra disso? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor: meu refúgio e fortaleza. E o salmista continua descrevendo até que chega a esse ponto onde ele diz: cairão milhares ao seu lado, mas tu não serás atingido.
Talvez alguém escutando essa afirmação possa perguntar: como é que o servo de Deus não é atingido? Acabamos de ouvir o testemunho de 2 servos de Deus. Pastor Douglas, seu filho Obed, 2 homens dedicados ao Senhor, não foram eles atingidos pelo vírus? Os irmãos estão sofrendo ainda com a partida do pastor Marcelo. Ele não foi atingido. Por que o Salmo 91 diz: tu não serás atingido? Meus irmãos, nenhum desses e nenhum outro servo do Senhor que partiu para a glória nesses dias ou antes, nenhum deles foi atingido. Todos eles foram promovidos e recolhidos para a casa do Pai. Nós não os perdemos, porque nós sabemos onde eles estão. Nós sabemos com quem eles estão. E nós sabemos como eles estão. Vejam, a Escritura revela fatos maravilhosos sobre a vida no céu. Estudar sobre a vida agora no céu presente tem sido um grande conforto para muitos irmãos, especialmente para muitas irmãs que têm perdido seus esposos nos últimos dias. No meio do povo de Deus tem surgido, de repente, um número grande de viúvas. Nesses últimos dias, o Senhor tem me dado a oportunidade de conhecer várias delas e tentar ajudá-las de alguma forma. Deus é também socorro bem presente nas tribulações. O Senhor não é um socorro bem ausente, bem distante ou inacessível. Isso é verdade, mesmo quando pensamos que Deus está longe de nós. Nós podemos ter a sensação de distanciamento, de abandono. Nós podemos não estar sentindo a presença de Deus, mas não confie em seus sentimentos. Sentimentos são instáveis e enganosos. Não confie nas sensações do seu coração. Confie na palavra de Deus, a eterna palavra do Senhor. Deus nunca nos abandona, nunca deixa os seus filhos sozinhos no meio do mar. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, para um texto onde nós vemos esse fato da presença do Senhor de uma maneira muito clara, mesmo quando os filhos de Deus se acham sozinhos. Marcos capítulo 6, verso 45 diz: logo a seguir o quê? Depois da multiplicação dos pães, o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes. Logo depois disso, verso 45, Marcos 6, compeliu, o verbo tem uma conotação muito forte. O Senhor exigiu que os seus discípulos embarcassem e passassem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, isso é, entre 3 e 6 da manhã, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Nota bem, os discípulos estavam muito distantes no meio do mar, lutando com uma tempestade, mas o texto diz que o Senhor estava orando e diz claramente, vendo-os em dificuldade. Os discípulos não sabiam que Jesus estava vendo, nem sabiam, nem imaginavam que ele viria, andando sobre as águas para encontrá-los. Nós podemos não sentir a presença de Deus, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Deus está nos vendo. O Senhor está cuidando do seu povo. Verso 49 diz: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Eles tinham medo de fantasma, tá certo? Mais de uma vez na Bíblia, esses homens tinham medo de fantasmas. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Deus está perto. E é isso que o Senhor disse para os discípulos: não tenham medo, sou eu. Em muitas casas e prédios públicos em Israel, existem esconderijos por causa das constantes ameaças de mísseis, especialmente aqueles que moram mais perto da faixa de Gaza. Esses locais que eles constroem como ambientes de proteção, como refúgio, precisam ser locais de fácil acesso. E se forem difíceis de ser acessados, eles não servem. Os refúgios têm que estar sempre perto, para que na hora da necessidade, facilmente, nós possamos nos abrigar. Deus é o nosso refúgio. Socorro bem presente nas tribulações. O salmista está nos dizendo, portanto, no verso 1, que a proteção do Senhor, em primeiro lugar, é uma proteção real. E nos versos 2 a 3, ele nos diz que é uma proteção eficaz. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Se o Deus de Israel, o Deus de Sião, o grande eu sou, o todo-poderoso, o amoroso Senhor, é o nosso lugar de refúgio, nós estamos tranquilos, estamos seguros. Existe um hino, um antigo hino no cantor cristão, talvez vocês conhecem, que diz que o título é Refúgio Verdadeiro, e diz: seguro estou, não tenho temor do mal. Lembram desse hino? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. É lindo, uma mensagem muito bíblica, e diz exatamente o que o Salmo 46 diz. Estou seguro nas mãos do Senhor. Eu não tenho razão para ficar apavorado. Portanto, isto, baseado na certeza de que Deus está perto, o salmista diz: portanto, não temeremos. Isso é, não seremos tomados de pavor, não ficaremos aprisionados nas algemas mentais do pânico ou das chamadas crises de ansiedade. Evidentemente, quando a Bíblia diz não temeremos, isso não significa que seremos irresponsáveis e negaremos os riscos a que estamos expostos de modo algum. Estamos em um mundo caído, a maldição é real, as doenças existem. O pastor fez bem em não vir para a igreja porque está com esse teste positivo. É razoável, Deus nos dá a capacidade de pensar também para nos proteger dos perigos. Temos que ser razoáveis. Mas quando a Bíblia diz não temeremos, está dizendo não ficaremos apavorados, tomados de medo, neutralizados, como se a vida acabou e nós não temos mais nenhuma saída. É isso que o salmista está dizendo. Não ficaremos dominados pelo pânico. O Senhor, sendo o nosso refúgio, nós não temos razão para ser dominados pelo pânico. Mas e se o perigo for avançando e for crescendo sobre nós de uma maneira muito ameaçadora? Talvez você já tenha vivido isso, eu já vivi certamente muitas vezes, aquela sensação, como diz o salmista em outro salmo, de um abismo chamando um outro abismo. Uma tribulação trazendo outra tribulação, e parece que é uma sequência infindável. Você diz: Senhor, até quando? Onde é que vai parar essa crise? Quando isso acontece, será que ainda podemos confiar no Senhor? Essa é a cena que o salmista pinta nos versos 2 e 3. Note que nesses versos a expressão ainda que se repete. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Evidentemente, irmãos, o salmista está descrevendo aqui uma situação, claro, uma linguagem simbólica,
Mas ele está pintando diante dos nossos olhos uma cena em que o perigo vai tornando-se cada vez maior. É a terra que se abala, é os montes que estremecem, são as ondas que se levantam. Nota que há uma gradação de perigo com forças praticamente incontroláveis, cada vez mais assustadoras. O salmista diz, ainda que tudo isso aconteça, nós não ficaremos apavorados. Enquanto compara as provações e perigos com essas terríveis convulsões da natureza, o salmista nos ensina que os que confiam no Senhor estarão sempre o quê? Já esqueceram a lição. Seguros. Os que confiam no Senhor estarão sempre seguros, mesmo quando lhes falta a firmeza da terra, a segurança dos montes e a tranquilidade das águas de descanso. Volta para o versículo 2, e o salmista diz, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. A proteção do Senhor é eficaz, porque nos dá firmeza, mesmo quando as nossas mais certas expectativas são frustradas. Salomão diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. E quantas vezes as nossas esperanças e expectativas se adiam? Mas o salmista está dizendo, mesmo quando isso acontece, mesmo que a terra se abale. A ideia de terra se abalar é aquela ideia de que você não tem mais firmeza debaixo dos seus pés, você não tem estabilidade. A única coisa mais segura é o fato de que a terra está debaixo dos meus pés. Mas quando a terra não é mais segura? Ele diz, ainda que a terra se abale. Usando essa linguagem simbólica, o escritor sagrado diz que as provações podem ser tão severas quanto o terremoto que transtorna ou balança a superfície da terra. Ainda que isso aconteça, os que confiam no Senhor estarão sempre seguros. Logo em seguida, ele fala dos montes abalados. Esse suposto abalo sísmico é tão intenso que faz com que os montes se abalem no seio dos mares. Interessante a palavra no plural, aqui mares. Certamente ele não estava pensando no Oceano Índico, no Atlântico, no Pacífico, porque naquele tempo eles não tinham essa noção de que havia todos esses oceanos. Eles só conheciam em Israel o mar Mediterrâneo. Por que ele fala em mares? Pelo plural, tudo indica que o salmista parece estar falando das profundezas dos mares, isto é, os mares dos mares. Ele diz que ainda que os montes se abalem, essa expressão abalar-se pode ser traduzida como escorregar-se. Ainda que os montes escorreguem nas profundezas dos mares. Como ele está pensando e descrevendo aquelas partes mais profundas, muito provavelmente ele está pensando em crateras enormes que podem de fato engolir as montanhas no coração dos mares. E de fato, existem crateras enormes no coração dos mares que podem engolir montanhas. Ele continua falando sobre essa agitação das águas. O verso 2 diz, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Aqui o salmista imagina o transtorno da superfície da terra, fazendo subir ondas tumultuadas, isto é, grandes volumes de águas que se movimentam, emitindo um som terrível. Aqui, quando ele diz, ainda que as águas tumultuem, poderiam ser lidos da seguinte forma, ainda que as águas bramem, ainda que as ondas venham sobre nós, fazendo um barulho terrível, à medida em que elas aumentam de volume e de força. Essas ondas violentas se aproximam ao ponto dos próprios montes estremecerem. É como se os montes, e note bem, monte na Escritura é sinal de segurança.
Monte dá aquela ideia de firmeza, ele diz, mas há situações em que essas ondas se levantam com tanta força que os próprios montes, que são muitas vezes o símbolo de segurança, eles tremem de medo, porque se veem na condição de ser devorados pelas águas. A ideia dos montes sendo tragados pela fúria das águas é o que está por trás desta expressão, as águas tumultuem e espumejem. A expressão na sua fúria, que aparece na última parte do verso 3, e na sua fúria os montes se estremeçam, na verdade se refere às águas, não são os montes furiosos, são as águas furiosas. É por isso que nós falamos, uma expressão comum na nossa língua é a voragem do mar. Já ouviram isso? A voragem do mar. O que significa a voragem do mar? Significa um redemoinho de água que se forma no meio do mar ou no rio, cujo giro arrasta as coisas para o fundo e nada consegue deter essa força tremenda. Sem dúvida, o salmista está aqui pensando nos perigos que ameaçam Jerusalém, em primeiro lugar, e principalmente o Monte Sião, o monte do templo. Sião, a cidade do grande Deus, estava e está sempre na mira das nações que procuram eliminar o povo de Deus da terra. Felizmente, Deus está no meio do seu povo. Felizmente, a sua cidade jamais será abalada, pois os que confiam no Senhor estarão sempre seguros. Todos nós que servimos ao Senhor passamos por momentos em que parece que o mar de angústia e as ondas da provação vão nos afogar. Parece que nós não vamos resistir. Às vezes, essas ondas de dores são tão intensas que chegamos a perguntar: será que vale a pena continuar vivendo dessa maneira? Você já pensou nisso? Às vezes temos até medo de considerar, mas o fato é que até o povo de Deus chega a momentos assim, em que diante das dores, das lutas, questiona se vale a pena continuar vivendo. Por que viver dessa maneira? Isso não significa que Deus nos deixou, nem significa que nós estamos sendo castigados por causa dos nossos pecados. O castigo dos nossos pecados já foi pago na cruz do Calvário. Lembre-se disso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala sobre a provação que caiu sobre ele e os seus companheiros na Ásia. E ele diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 1 Coríntios 1:8. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Isso é o apóstolo Paulo. Foi assim com Paulo, foi assim com Jó, foi assim com os demais apóstolos, foi assim com o próprio Senhor Jesus. Mas não nos desesperemos. A maior vitória já nos foi garantida. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais
que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 31 a 37. Ultimamente eu tenho encontrado algumas pessoas que recentemente estão paralisadas por causa do medo, especialmente desde que começaram a ouvir as más notícias sobre a pandemia. Pessoas que ou ficaram doentes, ou tiveram pessoas queridas doentes e até perderam alguns dos seus queridos. Poucos dias conversei com um irmão que estava, não sei exatamente agora, mas estava em crises de ansiedade terríveis. Ele me disse que muitas vezes, constantemente, na madrugada, ele acordava sentindo-se como se estivesse sendo sufocado, como se fosse ficar sem condições de respirar, como se alguém estivesse apertando o seu pescoço e não tinha ninguém apertando. Era somente o medo, o pavor, a agitação da sua alma. Ele estava num ponto que não podia ouvir que alguém estava doente, porque ele começava a sentir essa sensação de falta de ar. Estava com medo até de dormir. Eu acho que ele estava com medo de dormir e acordar morto, né? É muito complicado. Outro irmão está dominado pelo medo. De outro local, distante um do outro. Mas esse outro irmão encontrei recente. Na verdade, esse segundo eu encontrei à distância, virtualmente. Mas ele me procurou dizendo: pastor, se não tiver quem me ajude, eu não sei o que fazer. Eu já estou a ponto de me entregar a remédios psiquiátricos. Eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não aguento mais viver dessa maneira. Desde que ele teve o Covid, ele tem o sintoma de todas as doenças possíveis. Quando ele ouve que alguém está com determinada doença, ele vai na internet descobrir quais são os sintomas daquela doença. E ele começa a sentir no corpo os próprios sintomas. Ele recente ouviu que alguém teve um problema de garganta, um câncer de garganta. Ele começou a palpar, já tinha os nódulos saindo aqui na garganta dele. E ele disse que ele não sossega enquanto ele não lê tudo, até ter certeza que não tem aquela doença e já tem outra, porque ele começa agora o ciclo de procurar os sintomas da próxima doença. É um rapaz novo, estabilizado na vida, recém-casado, aparentemente sem nenhuma razão para viver dominado por esse medo. Um crente em Jesus Cristo, que não tem medo do que vem depois da morte, mas está apavorado com o que está antes da morte. Não faz muito sentido. Porque se nós já temos a certeza do que vem depois da morte, e essa é a grande vitória, é a segurança eterna. Se eu estou seguro quanto à eternidade, por que eu vou estar apavorado com essa vida que é tão passageira e rápida? Se Deus me deu o maior, como Ele não vai me dar o menor? Esse jovem está realmente numa situação muito difícil. O meu conselho, de modo geral, para os dois e para qualquer pessoa que se encontra nessa situação é: confie em Deus. Confie em Deus. Agora eu sei que muitas vezes nós precisamos definir o que é confiança, porque há uma tendência errada, antibíblica, enganosa de que confiança é algo passivo. Você simplesmente descansa e de repente a confiança em Deus começa a crescer no seu coração. Não é assim. Confiança não é um estado passivo da alma, é uma decisão que nós tomamos. Confiança depende de uma decisão vigorosa. Você lê a palavra de Deus, você conhece a Escritura, você entende a promessa do Senhor e você decide se vai confiar ou não. A decisão é sua. Há uma responsabilidade da nossa parte no que diz respeito a confiar no Senhor. A verdade está aqui. Eu decido se vou olhar para as circunstâncias ou se vou me apegar às promessas de Deus. Confie em Deus, mas entenda que há uma responsabilidade da sua parte de decidir confiar no Senhor. Confie em Deus. Tema a Deus e não as doenças. Tema a Deus e não ao vírus. Tema a Deus e não as mídias, que eu acho que são mais letais do que o próprio vírus.
Em Lucas 12, 24, o Senhor Jesus anima os seus discípulos dizendo: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. A sua esperança não está em Cristo? O seu lar não é o céu? O seu destino não é a casa do Pai? Se isso está seguro, e se ninguém pode lhe separar do amor de Deus, por que o pânico? Por que o desespero? Num desses casos que eu mencionei para vocês, na nossa conversa, o próprio jovem chegou a... Ele mesmo me disse antes que eu fizesse qualquer comentário. Depois de algum tempo no aconselhamento, ele disse: pastor, na verdade, eu não tenho medo do que vem depois da morte. Mas eu amo demais essa vida. Eu tenho muita expectativa para essa vida. O que eu não queria era perder essa vida. Eu tenho a impressão que eu estou achando que essa vida é melhor do que o céu. Eu disse: impressão não, eu tenho a certeza. É exatamente isso que está no seu coração. Você não conhece o que é estar com o Senhor. Paulo diz: estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente o quê? Incomparavelmente melhor. Para mim, o morrer é o quê? É lucro. Né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para aquele jovem, não é não. E por causa disso, porque o coração dele está nesse mundo, porque os sonhos, as expectativas, os desejos, ele pensa em crescer na profissão, ele pensa em ter filhos, ele pensa na formatura da esposa que está se aproximando, ele pensa na casa onde vão morar em breve, nos recursos que terão. Ele fica tentando ter a vida nas mãos e como ele não consegue, ele está desesperado. Ele não conseguiu impedir que um vírus insignificante o acometesse, ele quase morreu por um inimigo invisível. E ele sabe que não tem como segurar a vida, mas ele ama a vida. Ele acha que estar aqui é melhor do que estar com Cristo. Como ele não consegue ter certeza de que vai continuar, ele está desesperado. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje, pela manhã, um irmão lá de Fortaleza, da Igreja Batista Regular Emanuel, em Fortaleza, chamado Júnior Chagas, 32 anos. Foi promovido para a glória do Senhor depois de batalhar por apenas 5 meses com câncer de intestino. 5 meses desde que ele descobriu até a sua promoção hoje. Saber disso pode causar medo e pavor naqueles que temem e os que matam o corpo. O câncer ceifou a vida do nosso irmão, mas depois disso, o que mais ele pode fazer? O que mais o câncer pode fazer? Nada. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Na verdade, na partida de um crente, a morte sempre perde. Porque no final, a única coisa que a morte pode fazer com o salvo é entregá-lo nos braços do Senhor. E essa é a perda final da morte. Não esqueçam isso, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo em uma sociedade apavorada e há pessoas interessadas em aumentar esse medo e esse pavor. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Qual é a lição do Salmo 46? Os que confiam no Senhor estarão
sempre seguros. Por causa de 3 certezas. Quais são as 3? Primeiro, a certeza da proteção do Senhor, versos 1 a 3. Segunda, a certeza da paz do Senhor, versos 4 a 7. E a terceira, a certeza do poder do Senhor, versos 8 a 11. Eu disse que íamos estudar as 3, mas eu enganei vocês. Eu ia parar só na primeira. As 2 próximas, pastor Joveci que lute para terminar o salmo com você. Você nunca mais me chama para pregar aqui, né? Mas de fato, irmãos, eu queria falar no salmo inteiro, mas é tão rico, é tão grande que de repente eu descobri que esse salmo não pode ser pregado em um sermão, em uma conferência. Então, primeiro sermão é versos 1 a 3. Queria terminar lendo, mas vocês têm o esboço do salmo. Vocês podem fazer 2 coisas, 2 tarefas. Primeiro, memorizar o Salmo 46. Memorizar o Salmo 46. Quanto tempo faz que você não memoriza a Escritura? Salmo 46 tem apenas 11 versículos. Você pode memorizar essa semana. Coloque no coração esse alvo. Até o próximo domingo eu vou memorizar o Salmo 46. E domingo aqui os que memorizaram dizem em coro para a igreja toda. Tá? Salmo 46. Primeira coisa que você pode fazer é memorize o Salmo. A segunda coisa é reveja quando postarem no canal o estudo dos versos 1 a 3. E a terceira coisa, estude os versos 4 a 11. Você já tem os temas. Certeza da paz do Senhor e a certeza do poder do Senhor. Queria terminar lendo o Salmo 124 com os irmãos. Salmo 124 é um bom salmo para concluir essa parte. É um dos cânticos de romagem ou de procissão. É um dos salmos que os judeus cantavam à medida que iam subindo a escadaria do templo para adorar o Senhor. Salmo 124, verso 1 diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Olha isso. Quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus, essa é a nossa segurança. É verdade que podemos vencer até as mais duras provações? É verdade, irmãos. Lembram a história que contei no início do pastor Douglas? Imagine a esposa, a irmã Francelina. Talvez alguns de vocês a conhecem. Se não conhecem, devem conhecer. E eu até sugiro mais. Tenham um encontro das irmãs e peçam para a irmã Francelina vir compartilhar o que Deus tem feito na vida dela. Vocês ouvirão desafios tremendos da graça e da misericórdia de Deus na vida dessa serva do Senhor. Ela está recebendo e compartilhando o consolo do Senhor. Poucos dias depois da promoção do pastor Douglas, eu tive o privilégio, inclusive junto com a dona Raquel, a minha sogra que está aqui, de visitar a irmã Francelina. O pastor Douglas foi um amigo muito querido. Nós tivemos algum tempo falando com aquela irmã, ainda muito chorosa, muito sofrida. Especialmente foi uma experiência agradável, porque a dona Raquel pôde compartilhar com ela um pouco da sua história, porque ela também passou por essa experiência de perder o seu marido há muitos anos e ficar, inclusive, naquela situação com 2 crianças pequenas. E compartilhar de como Deus, na sua graça e bondade, a sustentou. Recentemente, por causa dos devocionais à semente que eu publico de segunda a sexta,
E por causa de uma série de estudos, eu falei sobre o céu, que nós sabemos onde eles estão, como estão, e com quem estão. Lá no canal do YouTube eu tenho 27 estudos sobre o céu. 27 estudos. Será que tem conteúdo na Bíblia para se fazer 27 estudos sobre a vida no céu? Tem para fazer mais, mas eu parei lá. Vão e vocês poderão também ver e receber o consolo. Por causa desses estudos e dos devocionais, recentemente o Senhor tem me dado o privilégio de conhecer algumas irmãs viúvas. Por exemplo, uma irmã no interior do Ceará, chamada Fátima, o esposo dela foi promovido recente por causa de complicações com a Covid. E aqui em Manaus, uma irmã, uma jovem mãe, que o esposo era um policial e foi promovido por causa de um embate com bandidos no município de Nova Olinda do Norte, ali no Amazonas. Ele era da Polícia Especial, estavam indo para impedir a atividade de traficantes naquela região, mas parece que a notícia foi antes e quando eles chegaram já foram recebidos pelos bandidos. E o irmão faleceu, o irmão Márcio. E Deus me deu o privilégio de conhecer a jovem viúva, a irmã Leida. Ficou com um filhinho pequeno e outro de 7 meses, 2 meses depois da morte do pai nasceu. Irmãos, é interessante que, por causa desses contatos, eu tenho compartilhado com essas irmãs o testemunho do que Deus tem feito na vida da irmã Francelina. E como tem sido edificante e ver a obra de Deus consolando uma irmã aqui e esse consolo se espalhando para outras em lugares mais distantes. Deus tem sustentado essa irmã, porque Deus é refúgio e fortaleza, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente. Recente, talvez alguns de vocês viram, se não viram, eu creio que ainda podem acessar, uma emissora de rádio aqui em Boa Vista fez uma entrevista longa, tendo a irmã Francelina e a filha, dando um relato sobre a experiência dela com a partida do esposo e do filho. Que testemunho fantástico e impressionante dessa serva do Senhor, mostrando a sua segurança em Deus. E uma das coisas importantes é que a mulher que estava entrevistando perguntou para ela: o que é a morte para você? O que é a morte? A descrição dela foi aquela de Paulo em 2 Coríntios 5. Ela disse: a morte para mim é um desarmar de tenda. Você tira a sua tenda aqui e arma lá na presença do Senhor. É exatamente isso. É mudar de endereço. Simplesmente mudar de endereço. Deixando a nossa casa terrestre para receber a casa celeste na presença do Senhor. Testemunho que tem abençoado muita gente. Gostaria de incentivar os irmãos a buscarem o refúgio bem presente do Senhor nas suas tribulações. E uma das melhores maneiras de fazer isso, irmãos, é por meio da oração. Não sei se é como é aqui na igreja dos irmãos, não conheço seu costume, mas eu sei que nas muitas igrejas que eu conheço, é preciso muito apelo e muita sensibilidade para que os irmãos orem. Culto de oração não é culto de preferência dos irmãos. Há pessoas que sequer consideram a possibilidade de se reunir para orar. Se você é alguém que não ora, não valoriza a oração com os irmãos em Cristo, você é igual àquelas pessoas que moram perto da faixa de Gaza, que está recebendo mísseis e não quer buscar o abrigo, o refúgio antimíssil que tem na sua casa. É uma atitude estranha. É como se alguém diz: não, eu sei que o míssil está vindo, mas eu vou me defender com a minha própria força. Eu não vou para o refúgio. O refúgio está tão perto de nós. O refúgio está tão perto quanto o seu quarto, porque Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o nosso Deus, o nosso Pai que vem em secreto, nos recompensará. O refúgio está perto, bem presente, mas nós não buscamos esse refúgio. Nós preferimos confiar no homem. Nós preferimos
outras opções, todas elas insignificantes, insuficientes, mas não buscamos o refúgio do Senhor. Isso é muito triste. Mas não esqueça, os que confiam no Senhor estarão o quê? Sempre seguros. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Oremos. Nosso Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado pelo Salmo 46. É muito bom saber que o Senhor, o Deus a quem nós cultuamos nessa noite, quem entoamos esses louvores, o Deus da palavra que acabamos de ler, é o Deus que está ouvindo a nossa oração agora. É bom saber que o Senhor é refúgio e fortaleza e um socorro bem presente na tribulação. Senhor, abre os nossos olhos, livra-nos da dureza de coração e da insensatez de não buscar o refúgio no Senhor. Eu peço a Ti que abençoe a sua igreja e peço especialmente pelos Teus servos e servas que têm sofrido nesses dias por consequências de tudo que está havendo nesse mundo. Peço pelas esposas, pais, mães que estão chorando ainda com saudade dos seus queridos. Eu peço a Ti, Senhor, que a certeza do céu, as maravilhas que a Sua palavra descreve acerca do lar celeste, possam vir como um bálsamo, renovando a alegria. Eu peço a Ti que nesse tempo de dor, de trevas, o Teu povo possa correr para os Teus braços. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos seguros em Ti, mesmo quando não queremos essa segurança e mesmo quando preferimos confiar em nós mesmos ou nos homens. O Senhor é tão bom que continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Muito obrigado por esse tempo, que o Senhor seja louvado nas nossas vidas sempre. Pedimos que nos dê a graça de viver as verdades da Tua palavra ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. Amém.